Eu estou cansada de ver empresários perdendo contrato, não porque cobram caro, mas porque não sabem vender. A verdade é uma só. Empresários que não sabem vender não é porque eles cobram caro demais pelos seus serviços. É porque eles não sabem comunicar o valor justamente para esse cliente. E é por isso que acontece uma sucessão de erros que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. Porque quando o cliente não entende o seu valor, ele passa a te comparar por conta de um fator chamado preço. E quando o cliente te pede desconto, é porque ele não conseguiu enxergar a sua diferenciação. Quando ele não percebe algum risco que ele pode estar correndo, ele posterga a decisão. Agora, quando ele não sente confiança em investir em você, seja qual o valor for, aí, meus amigos, ele vai escolher uma outra opção. E muito provavelmente isso já aconteceu com você. Eu sei porque acontece com a maioria das pessoas. Até comigo já aconteceu. Mas toda vez que acontece, eu sempre me pergunto, eu sempre me assisto, eu sempre me questiono como eu poderia trabalhar melhor a minha comunicação naquela situação. Você já fez sua reunião, mostrou sua proposta, foi profissional, mas é sempre a mesma coisa. O cliente responde: tudo bem, eu vou pensar. Você pode me mandar essa proposta para eu analisar aqui com o meu financeiro? Ou então, puxa, adorei sua proposta, mas ela tá fora do orçamento. Ou então, recebi uma outra proposta mais acessível e mais barata. E aí você sai desesperado tentando entender onde foi o erro, quando muitas vezes o erro nem foi exatamente na oferta ou no seu produto, mas na forma com que ele foi comunicado. E nesse vídeo eu vou justamente te mostrar como os empresários têm perdido tantos contratos por não saberem vender e acabarem sendo comparados pelo fator preço. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou jornalista, atriz, apresentadora e atualmente empresária. Sou CEO da IM Comunicação, uma empresa de mentorias e treinamentos de oratória e de performance na comunicação. E nesse vídeo eu vou compartilhar não só as minhas experiências como empresária nessa área de vendas e de fechamentos de contratos, mas também as minhas principais recomendações para você mudar essa situação de uma vez por todas. Porque ninguém merece fazer um bom trabalho e ter que ouvir de um cliente que você está cobrando muito caro por ele. Eu quero começar com uma frase que todo empresário deveria conhecer alguma vez na sua vida. Preço é o que se paga, valor é o que se recebe. Essa frase, ela foi dita por Warren Buffett, um dos maiores investidores da história do mercado financeiro. E ele dizia justamente que existe uma grande diferença entre preço e valor, o que muitas pessoas não sabem diferenciar. Na prática, isso significa que quando você não sabe comunicar com clareza e estratégia, seu cliente vai reduzir tudo que você disse ao preço. É como se você estivesse lá naquele momento de negociação e o cliente ele só tá lá aguardando o preço. Um cliente que vem pelo preço também vai pelo preço. Agora, o cliente que entende, enxerga o seu valor, esse sim, ele é capaz de dar muitos nãos a ofertas mais baratas, porque ele consegue enxergar de fato o porquê que custa o teu serviço, o teu treinamento corporativo, a tua mentoria, a tua consultoria. E sabe qual é o mais grave? Muitas vezes você, empresário, você empresária que está ofertando aí uma palestra, um treinamento, você pode ter muita capacidade de resolver o problema daquele cliente que está na sua frente. Pode ter anos de experiência, pode ter know-how, mas ainda assim, não que isso não seja importante, porque com toda e absoluta certeza, a autoridade é mais do que 50% para você poder vender tickets de alto valor agregado, mas se você não sabe como comunicar, realmente a pessoa ela não vai enxergar o valor de toda essa entrega. E provavelmente você já, em algum mês que estava mais difícil, que estava muito abaixo da meta, tenho certeza que já passou pela sua cabeça a seguinte insegurança: poxa, será que se eu não cobrar mais barato eu não estaria vendendo mais? O que você acha? Será que sim? Será que não? E eu te respondo, depende. Depende da forma com que você comunica. Porque muitas vezes até o mais barato você pode deixar de vender
Porque a pessoa ela não enxerga a motivação em investir em você. Não importa se é R$1.000, não importa se são R$100.000, se são R$10.000. O importante é a pessoa enxergar o valor e o retorno naquele investimento. Tudo isso é comunicação e é por isso que eu falo que hoje comunicação não é luxo. Comunicação faz parte da sua competência comercial. Então anote agora alguns erros que são clássicos na hora de você vender aí os seus produtos, os seus serviços e ter mais dificuldade de fechar os seus contratos. O primeiro deles é você ser muito bom em explicar os seus entregáveis. Então você explica sim o que você faz, mas você não consegue explicar o que muda na vida do cliente quando ele tem acesso a tudo isso que você entrega. Então você começa a falar da metodologia, começa a falar da ferramenta não sei qual, começa a falar de quantos encontros o cliente vai ter, de quantas horas vão ser esses encontros, quantos momentos presenciais, quantos jantares, enfim, e etc. Mas você não consegue fazer o cliente visualizar a transformação. E é isso que o cliente quer ouvir, é isso que vai acessar a emoção do cliente que vai fazer com que ele tenha o resultado. É isso com que faz o cliente de fato colocar a mão no bolso e te pagar. Olha a diferença, quando você fala sobre o que você faz, o cliente pensa em tarefa. Agora, quando você fala sobre o que vai mudar na vida daquele cliente, ele começa a enxergar valor. Olha só a diferença. Existe um treinamento onde a sua equipe vai se comunicar de uma forma muito mais eficiente. E o cliente começa a enxergar valor quando ele começa a perceber que ele vai economizar tempo, que ele vai economizar dinheiro, que ele vai economizar energia, estresse, que o time dele vai estar mais bem treinado, que as pessoas vão estar mais organizadas. Aí sim ele começa a enxergar o porquê que ele deveria investir em você. Então lembre-se, na próxima vez que você estiver na frente do seu cliente, faça questão de mostrar para ele o que muda no dia a dia, na segurança, na produtividade e principalmente na receita do seu cliente depois que ele tem acesso à sua solução. Segundo erro muito cometido é o erro onde você não vai nomear o custo do problema. Eu vou traduzir aqui para vocês. Na hora de vender, a gente costuma falar dos benefícios. Quem nunca ouviu falar sobre os benefícios? Vem do benefício, ok. Mas eu ouso dizer também que além dos benefícios, a gente também precisa falar sobre o custo de não fazer nada. O que o cliente vai sofrer, pelo que ele vai passar na vida dele, se ele não tomar uma providência o mais rápido possível. Isso está claro para o seu cliente? Você deixa isso claro numa reunião com ele, numa conversa com ele. Caso contrário, a tendência é que as pessoas procrastinem a tomar uma decisão. Mesmo que essa decisão de fato vá mudar totalmente a realidade do negócio dela, você precisa fazer esse processo, que eu até chamo de processo de PNL, um processo onde você vai fazer a pessoa imaginar. Mesmo porque a cabeça do ser humano funciona através das prioridades. Eu sou assim, você também é. Então, se você não faz a pessoa imaginar o pior que pode acontecer com ela, isso deixa de ser uma prioridade. E quando deixa de ser uma prioridade, a pessoa deixa para depois. Então, vendas em uma frase, eu diria que é você mostrar para o seu cliente o ganho de decidir e o custo da inação. Se você fala do ganho de decidir, o cliente pode se animar, ele pode se inspirar, mas se você mostra o custo da inação, aí realmente você criou uma necessidade naquela pessoa. Importante dizer que muitas pessoas costumam agir pela dor. Na verdade, a maioria das pessoas, elas agem quando dói. Outras são movidas pela ambição, pelo desejo. Se você for dividir as pessoas em dois grupos, você vai perceber que algumas são mais estimuladas pela dor, pelo medo, o que nós chamamos de fear. E outras são movidas pelo greed, que seria a ambição, o desejo. Então, você tem que identificar muito bem qual é o drive daquele seu cliente para que o seu argumento ele penda mais para alguma dessas emoções aí predominantes. Erro número 3. Você, empresário, não sabe diferenciar na cabeça do cliente a diferença de ter uma opinião sobre algo e de fato ter um método de ensino sobre algo que inclusive já gerou resultados na sua vida e na vida de outras pessoas. Vamos lá!
não tem nenhum problema você ter uma opinião sobre algo. O que não dá é para pautar toda a tua entrega em uma opinião, já que aqui nós estamos falando de contratos grandes, de contratos altos, de valores de alto valor agregado. Por isso, todo palestrante, todo empresário, todo mentor que possui um método próprio, original, registrado, com nomenclaturas próprias, isso agrega sim muito valor à sua entrega. Aqui o que nós estamos falando é sobre uma percepção de valor e até de profissionalismo do que você vai entregar. Então, empresários que não têm nomes próprios, que não têm um processo muito bem estabelecido, são pessoas que acabam parecendo mais amadoras. E isso, com toda certeza, pode gerar, sim, uma desconfiança, uma insegurança no seu cliente. Mas olha só, aqui eu não estou querendo dizer que você tem que usar termos técnicos, que você tem que tornar a tua comunicação complexa. Muito pelo contrário, é importante, sim, que você seja assertivo, que você seja específico e que você também consiga diagnosticar o seu cliente para que ele perceba que é um olhar único, personalizado e especializado para o caso dele, que você tem inclusive experiências naquela área em casos como o dele. Isso sim gera mais valor ainda percebido à sua entrega e a todo o atendimento envolvido. Erro número 4, e esse absurdamente cometido. Vamos lá. Você comunica o valor da tua entrega para o interessado, mas não para o decisor. Isso é receita para você receber daqui a pouco, semana que vem eu te respondo, e muitas vezes ficar em cima daquela pessoa para sempre morrendo de estresse. Olha só, existe um processo antes de uma reunião acontecer. É muito importante que antes da reunião você faça algumas perguntas, inclusive se existe algum sócio, se existe alguém do financeiro que precisa estar nessa reunião para entender qual é o projeto, qual é a proposta, como é a melhor forma de ser feito esse pagamento, essa parceria e assim por diante. Então, perguntas como essas são importantes para que você economize seu tempo, para que o outro lado também consiga valorizar e honrar o teu tempo, para que não fique aquele processo de gato e rato depois de uma reunião, ou de um almoço, ou de um café, enfim, um querendo saber do outro e o outro querendo fugir, não querendo dizer que não. Então, sempre faça esse tipo de pergunta. Existe alguém que precisa estar nesta reunião com você, que possa te ajudar a tomar uma decisão, ou que te ajuda normalmente nesse processo de tomada de decisão? É lógico que quando você vai fechar um contrato com uma empresa, muitas vezes esse processo B2B, que alguns chamam de vendas complexas, acabam sendo mais demorados. Mas eu, pelo menos nas minhas experiências B2B, sempre busquei falar com o decisor. Nem que não seja pela reunião, mas indo atrás do número do telefone ou pela rede social, tentando ser vista por ele, para que aí sim eu pudesse ter uma certa vantagem ao negociar com o financeiro ou com o RH daquela empresa. No final, isso faz muita diferença. E atenção, se você tem o hábito de negociar com empresas, fazer negociações B2B, muito provavelmente a pessoa que falar com você vai te pedir uma apresentação comercial, para que ela possa passar adiante aí para outras pessoas. Então capriche nessa apresentação, use boas fotos, faça uma boa diagramação dessa apresentação e lembre-se que a imagem vende. Então se você faz uma apresentação amadora, algo que foi seu sobrinho que produziu ou que você fez correndo, isso vai impactar. Imagine lá na frente alguém que não participou dessa reunião com você, que não conseguiu ouvir você, entender os seus diferenciais, vai comparar depois PDFs e muitas vezes vai tirar conclusões daquele material. Quinto erro, e esse eu tenho certeza que vai pegar muito de vocês aí do outro lado: o erro de justificar o preço. Não basta você falar quanto custa, você ainda vai explicar. E aí você pode dividir no cartão em até 12 vezes, esse valor é porque o período é de 1 ano e você vai ter também os encontros individuais e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Sendo que o ideal é você falar o preço e ficar em silêncio para entender a reação do cliente em relação ao valor e depois ouvir a objeção. O problema de justificar preço: primeiro, você comunica insegurança, que muitas vezes nem você acredita que realmente vale aquele valor. Segundo, bom, eu, Isabela, prefiro muito mais contornar uma objeção sobre o preço
em vez de explicar, mas olha, eu tenho essa despesa, nossa, mas eu tenho esse custo, nossa, mas isso me gera tanto. Teve uma vez que me falaram assim, mas eu pago tanto de aluguel. Ok, óbvio que isso é uma informação importante. Mas assim, pra mim, ok, você paga esse aluguel, mas o valor é esse. Eu questionei uma vez, né? Eu fiz uma contraproposta. E a pessoa me respondeu isso. É muito melhor a pessoa, muitas vezes, quando ela traz uma objeção de preço, você poder responder, ok, o valor é esse, e quanto custa você continuar passando por esse tipo de problema? Quanta dor de cabeça você vai continuar passando se persistir com esse serviço, com esse prestador de serviço que você tem contratado? Se você continuar gravando nesse lugar que você tem gravado, se você continuar cometendo esse erro porque você não consegue ajustar esse gargalo aí na sua operação. Então é mostrar o ônus de continuar e a perda financeira que vai, de certa forma, compensar o investimento. Eu prefiro muito mais ir por essa ótica do que ficar prestando contas para o cliente, tentando discriminar o preço e justificar o porquê que é o que é. Sexto erro, você não sabe comunicar o seu diferencial, ou seja, no final do dia é só mais uma consultoria, é só mais uma palestra sobre vendas. Olha só, cuidado com as frases clichês. Mas é porque a nossa solução é de qualidade. É porque a nossa solução é personalizada. Porque o nosso diferencial é de qualidade. Trabalhamos com excelência, nós geramos resultados. Então esses são slogans que estão batidos e que nada passam confiança ou diferencial. Essas frases, elas são tão utilizadas que elas estão desgastadas. É quase que aquela frase que o GPT te dá e que você copia e cola. Então as perguntas que você tem que responder para justamente conseguir comunicar o seu diferencial para o cliente são: o que você diz que somente você poderia dizer daquele jeito? Qual é a sua leitura própria sobre aquele problema? Qual é o erro que você enxerga e que o mercado ignora? Qual é a sua metodologia, a sua visão, qual é o seu ponto de vista sobre esse problema? E quais são as consequências que você mostra e que os seus concorrentes não estão olhando? Porque a diferenciação de um profissional não é somente sobre o que ele vai entregar a mais, mas é como ele interpreta o problema. Porque isso tem a ver com o grau de intelectualidade que você tem, as experiências pregressas que você teve profissionais, que te dão muitas vezes um olhar mais apurado, uma coragem talvez a mais, uma ousadia em propor algo disruptivo, uma solução disruptiva, inovadora para aquela pessoa, ou até mesmo ter mais criatividade para resolver o problema do seu cliente. Então, diferenciação vai muito mais do que ter uma frase, um slogan, uma identidade visual. Não. Pense desta forma, se coloque no lugar do teu cliente. Imagina se ele tem uma proposta em cima da mesa, uma de 50 mil reais e uma de 80 mil reais. Tudo bem que o valor de um e outro são diferentes, mas se o cliente pode pagar de 80 e pode pagar de 50, ele vai além da análise financeira. Ele vai olhar para o diferencial. A grande virada aqui é você entender que esses erros que eu tenho listado para vocês nesse vídeo só deixa claro que muitas vezes não é o mercado o problema, não é a crise que é o problema, é muitas vezes a forma com que você está se comunicando. Quantas vezes eu não tive que reestruturar a minha apresentação comercial e subir o meu ticket, e é justamente isso, subir o meu ticket para realmente ter mais impacto, para realmente poder vender, para realmente poder recuperar naquele mês. O mês anterior que não foi tão bom, foi justamente isso que eu fiz no seguinte, para poder ver de fato as coisas acontecerem. Então veja, não basta você ser bom, você precisa comunicar o que você sabe fazer. Não basta você só ter o método, você precisa saber nomeá-lo e explicá-lo. Não basta você só ter experiência, você precisa saber transformar essa experiência em autoridade percebida. Esse é o ponto. Valor não comunicado se torna esforço invisível. E esforço invisível não é valorizado. E se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que devo ter dado um nó na sua cabeça, devo ter feito você pensar e relembrar de várias reuniões perdidas. Eu recomendo, inclusive, que você assista essas reuniões, caso elas tenham sido online e gravadas, para você identificar passo a passo que eu trouxe nesse vídeo aqui para você. E mais do que isso, eu quero te fazer um convite.
Eu tô liberando alguns horários, tanto na minha agenda como na agenda da minha especialista, para poder fazer um diagnóstico estratégico da sua comunicação. Eu criei esse diagnóstico justamente porque eu sei que muitos de vocês gostariam de ter um feedback mais ultra específico, alguém que pudesse ouvir a forma com que vocês têm vendido, com que vocês têm feito o pitch de vendas de vocês e receber um feedback imediato para ajustar e conseguir fechar uma venda, às vezes até no mesmo dia que você vai ser analisado. Se você tem interesse em receber esse diagnóstico, um diagnóstico totalmente gratuito, de 60 minutos de duração, você deve se inscrever no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, colocar suas informações e aguardar ser chamado pela minha equipe, caso você seja selecionado ou selecionada.